Exatamente agora, nesse momento, há pessoas no mundo trancadas em suas casas com medo. Exatamente agora, nesse exato momento, há pessoas no mundo morrendo de fome. Mas não fome de comida, fome de justiça. Exatamente hoje, exatamente agora, há pessoas com vontade de se manifestar e lutar por mudança. Assim é em Moçambique. Exatamente agora em Moçambique, existem milhares de jovens pensando numa mudança, pensando em mudar tudo aquilo que lhe cabe de justiça, de amor e de verdade. Eu decidi fazer esse vídeo de hoje porque eu acredito que está para acontecer em Moçambique um fato que ficará para a história, que é um manifesto que está marcado para o dia 7 de novembro, lá em Maputo. As pessoas de todo o país foram convidadas a participar dessa caminhada até Maputo, em protesto do resultado das últimas eleições que teve em Moçambique. Como já é de saber, Moçambique está sendo governado pela Frelimo há praticamente 50 anos. E nas últimas eleições que tiveram, sempre o governo vencia as eleições e eles continuam lá. Mas na última eleição que teve agora em outubro, houve uma reviravolta, a população decidiu tirar esse governo. O resultado não foi como se havia esperado, que todo mundo acreditava que quem venceria a eleição seria o Venâncio Mondlane, e infelizmente, novamente, o governo coloca como vencedor o candidato do governo, que era Chapo, Daniel Chapo. O povo, obviamente, se revoltou e foram para as ruas em manifestações. E Venâncio Mondlane decidiu convidar todos os moçambicanos para uma marcha até Maputo, que é a capital de Moçambique, para protestar contra esse resultado das urnas, que eles chamam de fraudulentas, e que foi o resultado que foi alterado e que, na verdade, ele deveria ter sido o vencedor dessas eleições. Nós aqui no Brasil sabíamos da existência de Moçambique, conhecíamos Moçambique antes da pandemia, mas foi depois da pandemia, com a presença dos youtubers, é que nós pudemos conhecer um pouco mais a população de Moçambique através dos canais dos youtubers. Mas para nós que moramos aqui no Brasil, nós sabemos da situação que é Moçambique. E que o governo sempre foi um governo totalitário, um governo que reprimia, não podiam dizer o que pensavam, e principalmente os youtubers. Agora, mesmo assim, alguns youtubers se manifestaram sim e diziam o que estava acontecendo. Mas para nós brasileiros, o que chamou a atenção foram os youtubers que moram aqui no Brasil, que simplesmente não falaram nada, não se manifestaram. A nossa admiração por aqueles youtubers que moram lá em Moçambique, que se manifestaram, foram com seus celulares, foram e filmaram e disseram a que vieram, né? Para nós brasileiros, que chamou-nos a atenção foram dois grupos de moçambicanos youtubers. Os que moram em Moçambique e se manifestaram, ou os que moram em Moçambique e não se manifestaram. Agora, o que mais é escandaloso e assustador foram os youtubers que moram no Brasil, youtubers moçambicanos que moram no Brasil e não disseram nada, é como se Moçambique não existisse. E no vídeo de hoje eu quero falar desses youtubers, dos que se manifestaram e aqueles que simplesmente se isolaram, não falaram nada, não disseram nada, não se manifestaram. Os youtubers que eu quero falar hoje são Mano Diego, Juma, Horácio Pereira, Aurélio do Rosário, Nathaniel e o maior deles, que é o Joselino. Por que alguns se manifestaram e outros se isolaram? A pergunta é, por quê? A gente não pode deixar de lembrar que Moçambique passou, nos últimos 50 anos, por momentos muito difíceis. Um país completamente repressor, um país mergulhado na pobreza e no analfabetismo, e que as pessoas não poderiam falar nada sobre isso, tinham que ficar isolados.
A gente sabe que existem dois Moçambiques, o Moçambique de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que vivem muito bem, mas existem pessoas que vivem na miséria extrema, que é outro Moçambique, o Moçambique isolado. Agora, o que a gente deve também compreender é que um país que reprimiu a população durante muito tempo, não é novidade que os youtubers tenham medo de se manifestar em seus canais. Nós sabemos que a Frelimo, que é esse partido que governa, sabota, é corrupto e que, infelizmente, colocou o país numa lama, nós sabemos que esse é o partido que o povo não quer mais, que o povo quer mudar, que o povo quer novidade. Mas, com a eleição, as coisas não ficaram bem assim. E é por isso que o povo decidiu se manifestar. Nós assistimos aqui no Brasil os vídeos de youtubers que se manifestaram e mostraram as manifestações que tiveram em Moçambique, com bomba de gás lacrimogêneo, com a polícia em cima das pessoas. Mesmo sabendo do medo que alguns youtubers tinham de se manifestar, alguns youtubers se destacaram esses dias nos manifestos. Como foi, por exemplo, o canal do Buvlogs, que fez imagens incríveis e mostrou a situação do país, em que o país estava vivendo no meio de toda essa manifestação. Fez um trabalho praticamente de documentário e mostrou para nós a realidade do que estava acontecendo esses dias em Moçambique. O Mano Diego fez um vídeo muito interessante porque ele é muito jovem e falou dele como jovem, o que ele pensa do governo de Moçambique. Ele não poupou comentários, ele foi enfático, dizendo que o país sim é dominado por um governo corrupto e que as coisas precisam mudar. Então eu queria dar os parabéns para o Diego, porque ele fez um vídeo incrível. Se vocês quiserem, vejam esse vídeo do Mano Diego, vão lá no canal dele, se inscrevam. Ele fez um trabalho incrível falando da atualidade do que acontece em Moçambique. Outro youtuber que me impressionou bastante esses dias com um vídeo falando das manifestações foi o Juma Ibrahimo. O Juma Ibrahimo fez um vídeo muito interessante falando de Moçambique, da situação que está acontecendo agora nas eleições. E olha o que ele fala. Eu peguei um trechinho do vídeo, que é um vídeo muito interessante, que está nesse vídeo aqui, mas dá uma olhada no trecho introdutório do vídeo, que eu achei bastante interessante. Tá cheio de policiais? Tá cheio de policiais lá frente. Os jovens estão querendo libertar Moçambique. Essa causa, segundo eles, Moçambique não tem uma boa governação, segundo os jovens. Então eles estão lutando por essa causa. Por mais que a polícia envie uma mensagem desta, que eu vou deixar para aqui, que dizem: não queimem pneu, não destruam bens públicos e privados. Eu não posso ficar sossegado aqui no vídeo, sabe? Pode acontecer que a polícia venha com o seu carro e comece a prender todo mundo. Não para vocês terem noção. Esta via aqui é a via que dá acesso a esse todo bairro que está desse lado. E aqui tem um patrimônio do Estado, que é essa firma dele. Agora é claro que tem aqueles youtubers que a gente esperava que fizesse alguma coisa, que se manifestasse, que falasse algo, e que infelizmente não disseram nada. É como se Moçambique não existisse, é como se o que está acontecendo em Moçambique não exista, é uma lenda. Dá a impressão que eles trabalham com o governo atual, dá a impressão que eles fazem parte desse governo que está lá agora. Mas por que é que eles não se manifestaram? Será que eles são a favor desse governo que está em Moçambique? Mas quais são os youtubers que não se manifestaram e por que é que eles não se manifestaram? É porque eles têm medo ou porque eles são a favor do governo que se encontra em Moçambique? Eu fui lá no canal do Aurélio do Rosário e vi que o Aurélio do Rosário deu uma notícia dizendo que ele está voltando para o Brasil. E, inclusive do Aurélio do Rosário, gente, eu quero fazer um vídeo falando sobre ele, que o Aurélio do Rosário me deixou muito preocupado e eu não vou falar isso aqui agora. Mas o Aurélio do Rosário não tem nenhum vídeo falando sobre as manifestações em Moçambique, do que está acontecendo em Moçambique, nada. Mas o Aurélio me deixou muito preocupado e eu vou fazer logo um vídeo para falar sobre isso. Outro youtuber que não falou nada, é como se não acontecesse nada em Moçambique, é alguém que para mim não é novidade, acho que ele realmente não ia fazer nada, que é o Horácio Pereira, o chamado, entre aspas, professor Pereira Horácio. Queria ter feito vídeo explicando a situação de Moçambique, explicando historicamente, sociologicamente, o que acontece em Moçambique, mas ele não falou nada. Infelizmente, o Horácio Pereira tem só mostrado a vida dele aqui no Brasil, o lazer, ele mostrando a rotina dele,
como se Moçambique não existisse, como se o que está acontecendo em Moçambique não interessasse a ele. É uma pena, é lamentável. Outro youtuber que também não se manifestou, não tem dito muita coisa sobre o que está acontecendo em Moçambique é o Nathaniel. O Nathaniel Gwambi, que é dono de um canal grande, que é o canal Pedaço Africano, também não tem dito nada. Primeiro porque ele não está em Moçambique, parece-me que ele está na Ásia, na Índia, não sei exatamente onde, mas ele poderia sim falar sobre o que está acontecendo em Moçambique e a opinião dele, mas ele também preferiu se isolar. Bom, gente, agora eu decidi falar do youtuber que estão indo lá no meu canal me cobrar isso, falar, e aí, G, você não vai falar nada dele? Ele não tá se manifestando? Que é o maior youtuber de Moçambique. Por que é que esse youtuber de Moçambique não tem dado a opinião dele, preferiu se isolar, não tem falado nada a respeito do que está acontecendo em Moçambique? Eu estou falando de quem? Eu estou falando do maior youtuber de Moçambique, que é Joselino. Vocês sabem que eu sempre defendi o Joselino aqui, eu sempre lutei, e eu fui uma das pessoas que mais lutou para que o Joselino chegasse a 1 milhão de inscritos. E eu acho que o Joselino merece esse 1 milhão de inscritos, porque o Joselino, sim, é um grande criador de conteúdo, um cara muito profissional, ele tem muitos talentos, é um cara que domina a arte da comunicação, da criação de conteúdo para a internet, e é um cara muito bom, uma pessoa boa, íntegra. Porém, o Joselino não se manifestou nessas eleições. Mas por que ele não se manifestou? Eu acho que eu sei o porquê, e eu vou dizer o porquê, e eu vou dizer também se eu concordo ou não com o Joselino. Eu acho que uma coisa é você ter 10 mil inscritos, outra coisa é você ter 100 mil inscritos. Agora, você ter 1 milhão de inscritos é bem diferente. E você não vai passar despercebido de jeito nenhum. Então eu sei do tamanho do canal do Joselino, mas eu também sei do país onde o Joselino mora. E eu sei que o Joselino também tem noção do país onde ele mora. E eu também sei do que o Joselino pensa sobre o seu país, sobre a educação, a preocupação que o Joselino tem sobre a educação, sobre a questão das mulheres, dos idosos. A preocupação social do Joselino nós sabemos já há mais de 2 anos que nós acompanhamos o canal dele. Mas o Joselino também sabe, eu tenho certeza que o Joselino sabe, de que o país não está bem. E que o país não está bem há 50 anos. O Joselino sabe que o país precisa de uma mudança. O Joselino sabe que o governo atual de Moçambique, ele é um governo que massacra, que é corrupto e que é um governo que não está bem. É um governo que não traz benefício para as crianças estão passando fome, existe analfabetismo, e o Joselino sabe disso. E o Joselino, eu tenho certeza que sabe que esse governo precisa sair de lá imediatamente e dar lugar para outro. Agora, por que é que o Joselino não se manifesta e não dá a opinião dele sobre o que está acontecendo? Eu acho que eu sei o motivo. Eu vou falar aqui por que eu não concordo com o Joselino e por que eu acho que o Joselino deve se manifestar sim. Primeiro, porque o Joselino é muito querido aqui no Brasil. A maioria dos inscritos do Joselino não está em Moçambique, está no Brasil. Nós aqui no Brasil gostaríamos sim que o Joselino fizesse um panorama do que está acontecendo em Moçambique, porque o Joselino é um cara muito inteligente, um cara que saberia explicar pra gente e dar um panorama exato do que está acontecendo em Moçambique. Ele não está fazendo, e eu acredito que seja por medo e por insegurança. Mas eu acho que o Joselino deveria sim a encontrar uma forma de se manifestar, dizer o que ele pensa, de alertar os jovens, porque o Joselino tem muitos youtubers novos que seguem ele. Então é estranho sim o Joselino não dar um manifesto, dizer, olha, está acontecendo isso em Moçambique, a gente vive um momento de insegurança. Eu penso que o Joselino ele tinha que dar a opinião dele, falar alguma coisa. Ele não precisa falar de partido político, ele não precisa falar nem de A, nem de B, não precisa, mas ele precisa falar do que está acontecendo e a importância do que está acontecendo em Moçambique. Porque, Joselino, as grandes mudanças que houveram no mundo, elas foram realizadas pelo povo. Foi o povo que mudou. É o povo que se manifestou e mudou a realidade do seu país. Então, o que está acontecendo em Moçambique é genuíno e é verdadeiro. Então, você deveria pelo menos dizer, olha, eu desejo que as pessoas se cuidem, tomem cuidado. Ou então ir lá no canal e fazer uma oração pedindo proteção desse povo. Então eu acredito, Joselino, que você não precisa falar de presidente, de partido, de nada.
mas do que está acontecendo em Moçambique. Esse manifesto dá a sua opinião, nem que seja de uma forma sutil. O que não dá é para a gente ver um Juscelino isolado, sem opinião sobre o que está acontecendo em Moçambique, porque nós temos quase certeza que você não é a favor desse governo que está aqui. Eu, Juscelino, não concordo com seu teu silêncio, mas eu respeito o seu silêncio e entendo que é diferente você ter 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, mas ter 1 milhão de inscritos não é fácil, não. Bom, gente, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu entendo os youtubers lá de Moçambique. Eu não entendo os youtubers aqui do Brasil que não se manifestam. Eu não entendo por que eles não se manifestam. Agora, os de Moçambique eu entendo, embora alguns eu não concorde, como é o caso do Juscelino. Eu acho que o Juscelino deveria, de alguma forma, se manifestar por esses dias. Vamos ver ainda, dia 7 ainda tem alguns dias, espero que até lá o Juscelino se manifeste. Eu, do fundo do meu coração, desejo a todos os moçambicanos que alguma coisa muito boa aconteça, que haja uma mudança radical, que esse governo saia, que esse governo atual não fique e que entre sim um governo novo, mas que isso não custe a vida dos moçambicanos, que não custe sofrimento, nada, e que ninguém vá para a prisão, mas que o governo mude. Acho que já está na hora deles saírem. 50 anos da Frelimo já deu. Eu acho que tem que entrar um novo presidente, um novo partido. E é isso. Mas essa é a minha opinião, espero que vocês entendam. Eu torço por todos esses youtubers, principalmente pelos que estão lá em Moçambique. Torço pelo Juscelino, torço pelo Juma, torço por todos eles. Por todos eles, eu acho que não é fácil viver em Moçambique, mas não dá para se isolar, não dá para se isentar. Tem que ir à luta. Aqui no Brasil, nós já vivemos um momento muito difícil. Teve um momento no Brasil que foi muito difícil, de muito sofrimento. E os artistas, eles se manifestavam, de alguma forma, eles se manifestavam. E teve um cantor chamado Geraldo Vandré, que ele deixou uma música, um hino de manifesto, acho que vale a pena eu falar para vocês aqui, que ele fala assim: bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus proteja Moçambique e todos os seus filhos moçambicanos. Tchau. Saber que guardenhos bichos Melkam gizes que me dá